Mas quando a coisa acontece, o torcedor tava comemorando feito maluco no Maracanã e com razão, e acho que com merecimento, né? Porque foi um Flamengo que, mesmo que tenha, quem sabe, uma osciladinha num jogo, outra no outro, não desistiu do campeonato em nenhum momento. Boa noite. Boa noite, Tainá, a Ricardinho, a Wallace e principalmente quem está em casa aqui no nosso prorrogação aqui no YouTube da TNT Esportes. Melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, menos derrotas empatado com o Cruzeiro nesse momento. Melhor campanha em casa, invicto em casa, melhor jogador do campeonato. Talvez vários jogadores na seleção do campeonato. Eu acho que o título do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro ele é muito merecido. Um título em que o Flamengo foi cobrado em alguns momentos por não ter garantido esse título antes ou de forma mais antecipada, tamanha a qualidade que mostrou e com alguns sobressaltos que acho que fizeram parte aí de um time que jogou quase 80 vezes no ano, de um time que teve algumas lesões, de um treinador que ainda está aprendendo no cargo, né? Que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Então, acho que é um título muito merecido para o Flamengo. Você não tem como um time que tem melhor ataque, melhor defesa, o melhor jogador do campeonato, não perdeu em casa, você questionar esse título. É um título muito merecido e um título de uma diretoria que acho que teve o mérito de começar desde o início a valorizar o Campeonato Brasileiro, que acho que foi coisa que faltou nos últimos anos. É o Danilo? Danilo. Né? Parece. Bom, parece daqui. Acho que isso faltou nos últimos anos. Em vários momentos, a direção parecia que estava aceitando você fazer concessões no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do futebol brasileiro, ponto. Ele tem que ser sempre. Entre esticar a corda para ganhar o Brasileiro ou priorizar a Copa do Brasil, tem que ir no Campeonato Brasileiro. Para mim, acho que está muito claro isso. E essa direção falou isso em discurso e também na prática, quando o Felipe Luiz pôde poupar, ele poupou na Copa do Brasil e acho que foi uma decisão acertada. A vitória do Flamengo, né? O título do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o título do planejamento, mas também o título da execução, né? De várias maneiras. O Flamengo tem vários jogos, né, que é importantes, inclusive o de hoje 1-0 de novo, como a final da Libertadores. Estão gritando lá, PQP é o melhor goleiro do Brasil, Rossi. Esse é outro, pode ter debate, né, se o Rossi é o melhor goleiro do campeonato. Acho que é mais aberto do que o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato, mas é uma outra coisa que pode estar na discussão aí, né? Melhor, o Vés passou aqui de melhor time, né, melhor ataque, melhor defesa, né? Acho que melhor time no campo e melhor elenco também, né? E aí, quando foi precisando aqui e ali, as peças entravam, davam conta. É um título, de fato, do Flamengo inteiro, né, ô Ricardinho? Boa noite. Boa noite. Help me, help you. Parabéns ao torcedor do Flamengo. Mais um título merecido. O ano só não é perfeito pro Flamengo, porque é impossível no futebol você ganhar tudo, né? O Flamengo foi disputar a Copa do Mundo de Clubes, né? Aí também agora, exato, aí não dá, né? O Vitor Sérgio tem razão, o Flamengo teve que um ano ou outro priorizar até a Copa do Brasil, porque o brasileiro acabou escapando, e o Flamengo tem mais um título a disputar, que é o Intercontinental de Clubes, que para mim é mundial, tá? Se o Flamengo for lá, em Doha, no Catar, e ganhar, tem que contar como título vai gerar mundial. Outra polêmica, né? Outra polêmica, com certeza. Agora, o Flamengo é um espetáculo, eu estou muito à vontade para falar, porque desde o começo eu disse que o Flamengo tem um elenco que quer sobrar com relação aos outros. O ano passado, quando o Felipe Luiz assumiu esse time do Flamengo, muita gente não acreditava. O Felipe mostrou em um ano e pouquinho aí que já é um grande treinador. Não é o melhor treinador do futebol brasileiro no momento. E também não é o Abel Ferreira. O melhor treinador do futebol brasileiro chama-se Rafael Guanais, que faz um trabalho espetacular com um orçamento desse tamanho no Mirassol. Mas a festa do Flamengo é merecida e você que é torcedor do Flamengo, eu morro de inveja de você. Se eu estivesse no seu lugar, eu ia estar completamente embriagado. Porque é um título atrás do outro. Haja fígado! Haja fígado! Felipe Luiz com o seu lookinho todo preto, né? Como virou o costume e quantas tradição. Camisas pretas será que ele tem? Acho que todas. É o guarda-roupa da Mônica. Da Mônica ou será que ele é igual o Tele, que o Tele usava a mesma camisa vermelha? Não, será que é a mesma camisa preta?
foi lá cumprimentar a arbitragem, o Felipe Luiz, que já entra para a história do Flamengo, obviamente, né? Ganhando a Libertadores, ganhando o título do Brasileirão desse ano, mas ganhando ainda o Campeonato Carioca, ganhando ainda a Copa do Brasil. Então, assim, Recopa, né? Flamengo é Recopa também, não ganhou? Supercopa. Então, impressionante o que conseguiu fazer o Felipe Luiz em tão pouco tempo. Ele é muito bom. A temporada 2025 do Flamengo, ela é bem melhor que a temporada 2019. Em 2019, o Flamengo foi aquele time mágico, né? Nos meses finais, mas o todo da temporada começa com Abel Braga, aquele time de 2019. O Flamengo de 2025 é muito mais seguro no todo da temporada do que em comparação com 2019. E assim, é um Grand Canyon de diferença. Obviamente, se você pegar os meses finais, aquele amor de verão que foi o Jorge Jesus, aí não, beleza, aí acho que é outra discussão. Mas no todo da temporada e a vitória do planejamento de uns caras que sentaram na mesa lá no início do ano e falaram: o brasileiro é a prioridade. Isso. Nós vamos ganhar o brasileiro e a Libertadores nós vamos competir. Competiu e ganhou. Bonito o abraço do Felipe ali no Léo Ortiz, que acho que foi um cara bem importante, né? Não Muito, jogou, cara. mas se preparou, enfim, para estar à disposição nesses momentos grandes finais agora. E precisou de um tratamento, de uma recuperação maior pelo que fez contra o Racing para colocar o Flamengo numa final de Libertadores. Então o fantasma acabou, né? Bonito ali. O fantasma de Jorge Jesus não existe mais. Acabou? Está exorcizado. Felipe Luiz sepultou o fantasma de Jorge Jesus no Flamengo. E de dois jeitos, né? Eu acho que para esse teu argumento tem também o fato de não ganhar da mesma maneira. Perfeito. É um time muito seguro, né? Não é aquele time de show, não é um time de fazer 5 gols no jogo, mas é um time que joga de um jeito Fez diferente. 8 esse ano. Muito seguro. Fez 8 contra o Vitória, mas é um time muito seguro, né? Ganhou uma Libertadores num jeito meio argentino, que a galera utilizou esse adjetivo. Então, até para corroborar com isso que o Ricardinho falou, até o jeito é um pouco diferente. É assim, é um título, é um ano do Flamengo que pode terminar ainda mais saboroso. Se é que é possível, e para o Flamengo é possível terminar ainda mais saboroso. Por quê? Com a conquista do Intercontinental do Mundial de Clubes. Por que não? Eu acho que o Flamengo vai para o Mundial de Clubes, podendo sim enfrentar o Cruz Azul, depois vai enfrentar não sei Pirâmide. quem aí, e aí na final pegar o Paris Saint-Germain e fazer um jogo de igual para igual. Eu não vejo loucura nenhuma em o Flamengo voltar de Doha no Catar com seu segundo título mundial. Agora, só porque vocês entraram no ponto de Felipe Luiz e Jorge Jesus, o Wallace e o Felipe Luiz já é maior que o Jorge. O Azul está em campo agora e perdendo por 1-0 para o Tigres, em casa. O Felipe Luiz já é maior que o Jorge Jesus? Já. Só treinador? Porque a gente tem que separar. Não, no O Felipe Flamengo. jogador. No Flamengo. Não, no Flamengo o Felipe Luiz é maior que o Jorge Perfeito, Jesus, mas uma perfeito. diferença bem grande. Eu tô contigo pelo que ele já 100%, fez, Wallace. pelo que ele fez como jogador. Não, tô falando como treinador. Não, como treinador, eu acho que é outro debate. Não tem debate não. Não tem mais debate não. Eu acho que o que foi feito em 2019, às vezes, como vai passando o tempo, a gente perde um pouco a referência. O Flamengo não jogava uma final de Libertadores há 38 anos. O Flamengo era um time que a Libertadores, e aí vou usar o amigo que está aqui, o Vitor Sérgio, falou recentemente na conquista, era um time que a Libertadores o odiava e o Flamengo odiava a Libertadores. E 2019, para além de um ano mágico, é um ano de resgate. É um ano de reconexão do Flamengo com a competição e com o bom futebol e com as grandes conquistas. Por isso que como treinador eu ainda acho que não. Como treinador não, mas Eu acho que tem uma boa somando discussão aí. treinador e jogador, eu acho que o Felipe é maior. Mas tô falando de treineiro. Eu acho que o Felipe Luiz já tem uma trajetória espetacular. Gente, ele tem 1 ano e poucos Ele meses tem como até mais treinador. títulos que o Jorge Jesus, né? Então, Tem a Copa do Brasil, que o Jorge Título Jesus mais não... importante. É. Isso. Porque você troca uma Copa do Brasil por uma Recopa, né? Exatamente. Porque o Jorge Jesus tem Recopa. E o Felipe tem deve Copa do jogar a Brasil. Recopa no ano que vem contra o Lanús. Deve. Mas aí já vai ter mais de um Essa é ano, uma né? colocação boa também. Tem mais Deve. um Vai ter mais de um ano aí. A torcida cantou agora há pouco. Como é o nome? A musiquinha do Pedro? Que o bicho vai pegar? Mas- Queixo, Pedro vem aí, queixo. o bicho Pedro, vai pegar. isso aí. Tá. É, Olha lá. E aí agora é Bruno Henrique. Mas antes era do Pedro e eu achei legal porque foi a única música que o Felipe Luiz fez questão de ir junto com a galera, assim. Que foi uma questão, né, durante a temporada, que o Felipe precisou lidar e tal, e acho que conseguiu lidar muito bem e vem aí. Ih, a taça vai Lá chegar vem. lá, hein? Taça vai chegar lá, hein? Presidente da CBF, Samir Chaldi, Agora falando, cantando o nome do Felipe Luiz. cantou o nome de todos os jogadores, né? Foi passando jogador a jogador. A taça agora vai ser entregue para um time que jogou demais na temporada, para o time com a melhor campanha, para o time que teve grandes adversários
para o time que vai conquistar, ou conquistou o Campeonato Brasileiro pela 9ª vez na história. Vai, meu filho. Levanta Nas a mãos taça de aí, Bruno vai. Henrique. Nas Vai, mãos Caeta. de Arrascaeta. O Flamengo é campeão brasileiro de 2025, com um grande elenco, com grandes jogadores, com grandes jogos e com uma torcida que mereceu, que fez festa durante a temporada, que faz festa hoje, que teve suas questões, que rodou o seu elenco em muitos momentos, mas que conseguiu um esse grande título. treinador, né? E mais um, né? Levantado por Bruno Henrique. Mais um levantado por Arrascaeta. Bruno Henrique. Caras que estão absolutamente na história do Bruno Flamengo. Henrique passa a ser o maior ganhador de títulos? O Arrascaeta é É um arrasca. Dois. Dois. Os dois já eram. 17 E agora. são assim. 17, né? É muita coisa, cara. Tem time aí grande que não tem 17 títulos na história. Em 7 anos, você considera. Em 7 temporadas. É Né? inacreditável. São Danilo, 17 né? títulos em 7 temporadas. Assim, a trajetória do Flamengo, ela muda, né? Em 2019. Agora, a gente fala dos treinadores, né? Quando a gente vê a festa aí. Eu acho que esse time do Flamengo enfrentou times mais difíceis do que aquele time do Jorge Jesus em 19. Times Acho que as com mais dinheiro, conquistas com são mais certeza. pesadas com o Felipe. Tem um ponto que o Wallace fala, né? Que era um fantasma Libertadores pro Flamengo. O Felipe Luiz não tem culpa, ele chega depois que esse fantasma foi embora. O trabalho do Felipe Luiz é de se aplaudir, de pé, assim. É fantástico. É a fantástico. segunda, a trabalho do Felipe é a segunda maior campanha da história do Flamengo nos pontos corridos. Perde apenas para a campanha de 2019 do Flamengo do Jorge Jesus. É o tamanho dessa competição, né? Desse trabalho que foi feito pelo Felipe e comissão nessa temporada. E a gente falou um pouquinho isso no sábado, depois da conquista da Libertadores, mas tenho a sensação, de que o Flamengo cada vez mais em conquistas do tamanho do Flamengo, né? Porque acho que é uma grandíssima instituição feita muito pelos seus torcedores, pela sua história e tal. Camisa muito pesada. Né? Camisa muito pesada, mas eu acho que agora tem um nível de títulos que... Sim. Ou começa a ter esse nível de O títulos. que o Flamengo precisava era ganhar de novo uma Libertadores também. Ele ganha em 19, aí de lá pra cá mais duas, né? Eu até já perdi a conta de quantos Libertadores são. Cara, e vai continuar ganhando. Porque o Flamengo é um time organizado, com as contas em dia. O Flamengo vai pra janela agora de janeiro aí, se precisar vai trazer mais 3, 4, 5 grandes jogadores, porque tem o dinheiro para isso, tem a arrecadação para isso, tem a administração para isso. Hoje o Flamengo sobra na administração e começou a sobrar em campo. Podemos estar vendo, a partir de agora, um Flamengo disparando com relação aos outros. Hein? Melhor campanha dos pontos corridos é o Flamengo 2019, 90. Depois é o Atlético Mineiro, 84 de 21. O Flamengo, se ganhar do Mirassol na última rodada, que eu acho que não deve acontecer, pode ir a 81, né? Que é a terceira. Eu falei segunda maior do Flamengo, né? É a segunda maior do Flamengo, mas pode ser a terceira maior do geral. Terceira maior geral. O Corinthians de 2005 fez 81 e o Corinthians de 2015 fez 81 e o Palmeiras de 2022 também fez 81. O segundo é o Galo com 84. O Flamengo, se ganhar do Mirassol, pode ir a 81. Eu tô me deliciando com as imagens, tá? Que a gente muito tá vendo. maneiro. Teve um abraço bem legal, que era né? a sobrinha, que tá do Léo Ortiz, que tá ali na cacunda dele. Não sei se Cangote, fala em todos os cangote. lugares. Antes tinha uma foto do Danilo e do Alexandro. Teve a esposa campeões do... lá atrás, né? apareceram juntos no Santos, A campeões esposa juntos, do depois Felipe na Luiz. Juventus. Eles são e agora campeões juntos no Santos, no Porto e na Juventus. Exato. E agora no Estavam Flamengo. os dois com a agora no taça Flamengo, do é. A Brasileirão. esposa do Felipe Luiz invadiu o gramado, deu um abraço bem legal nele, com os filhos ali, né? Os filhos, Porque é o seguinte, ia comemorar hoje e amanhã, porque sexta-feira, ó... E até pegando isso que você falou, Thay, do jogo, você falou do Alexandre e do Danilo, o Flamengo teve muito jogador grande na temporada. Muito jogador. Isso é um negócio que a gente precisa falar. Obviamente a gente vai falar muito do Felipe, e tem que falar, porque ele é o comandante do barco. Mas o E Flamengo comanda teve... esses jogadores Exatamente. grandes, né, também. Às vezes é tanto jogador grande que talvez engole o treinador. Exatamente, Sabe mas ao mesmo comandar, né? tempo, teve muito cara que deu o passo à frente e falou: não vou deixar esse barco sair do prumo, ou na hora H, na hora que muita gente pipoca, os caras botaram a cara e foram resolver. O Arrascaeta faz um Campeonato Brasileiro histórico. O Danilo, cara, virou referência desse time na reta final dele. Não só pelo gol do título, né? Mas tem um outro da tem um jogador Libertadores. que nós temos que falar aqui. Não, e vários Tava outros. muito mal na temporada
nessa reta final, quando precisou, ele resolveu. Samulino. Não, senhor. Samulino fez gol hoje? Não, não, Samulino não. Continua aí que você vai chegar nele. Vai. Vai chegar nele. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Muito mal na temporada. Jogador que era contestado. Machucou o Pedro. Bruno Henrique entrou e resolveu. Bruno Henrique foi um cara nessa reta final com um problema lá do STJD, se vai ser suspenso, se não vai ser suspenso, se vai ser punido, se não vai, e resolveu. O Flamengo, nessa reta final, jogos decisivos, não sentiu a falta do Pedro, porque o Bruno Henrique deu conta do recado. E outro, o Carrascal chegou aí para ser reserva, jogou demais também. Jogou demais, o fino da bola o Carrascal. Eu tava falando das referências, né? É muito importante você ter caras que são vencedores por onde passaram, né? O Alexandro, o Danilo, o Rossi, o Jorginho, o próprio Arrascaeta foi fora do Flamengo, mas no Flamengo também. O Flamengo tem num núcleo de jogadores muita gente que sabe ganhar. Muita gente que perdeu muitas vezes na vida, porque perder é do jogo, mas esses caras sabem ganhar e sabem fazer parte de um elenco vencedor. E aí, na hora H, meu irmão, na hora que o Palmeiras, 6 joguinhos que o Palmeiras, 6 jogões, né? Na hora H da temporada, que o Palmeiras oscilou, que faltou pro Palmeiras, o Flamengo foi lá e papou. O Flamengo foi o tubarão. Nessa temporada, o Flamengo sentiu o cheiro do sangue na água. Foi o tubarão e papou os dois. Tanto no Brasileiro, tanto na Libertadores. A bandeira de Portugal ali? É o Boto, né? É o Boto, É o Boto. O outro rapaz, eu não sei se é filho dele ou... O Carrascal também está com a bandeira do país dele, né? A galera comemorando, né? Na final da Liberta, o Arrascaeta estava com a bandeira do Uruguai. Enfim, os jogadores fazendo uma grande... o Boto que estava ali cumprimentando o Pedro, né? Fazendo uma grande festa. E aí, o Wallace estava falando de grandes jogadores, o VS. Mas tem uns que parece que cresceram também na hora grande, né? Varela, por exemplo. Nossa Senhora. Eu falei isso no dia da Libertadores e acho que eu acho que o Flamengo tem muito agora para entrar num círculo, num ciclo muito positivo, né? Ou num círculo virtuoso, como o pessoal costuma dizer. Porque tem muitas coisas positivas acontecendo no Flamengo, né? Tanto da parte de fora quanto da parte de dentro. Esse Flamengo aí, ele deu a chance de alguns jogadores reescreverem sua história, né? O Varela chegou, não conseguiu jogar bem no começo. Aí no ano passado, em 2023, teve questão lá com o Gerson e tudo. E dessa vez ele termina jogando muito bem. Algo que, por exemplo, o Rodinei tinha feito, né? O Rodinei era um jogador muito contestado no Flamengo. Quando ele sai no final da temporada de 22, ele sai jogando muito, dando assistência, batendo gol de pênalti, de título decisivo. Você tem o próprio Léo Pereira, que em determinado momento ali, quando ele chega completamente fora de ritmo ali, era um momento complicado, pandemia, o próprio Rossi não começou bem. E esses jogadores, ao contrário do que era no Flamengo, que ou o cara chegava e já dava certo de cara, ou ele saía do clube. E ali acho que tem muito menos culpa dos jogadores e mais culpa do Flamengo, né? Onde está tudo zoneado. O Alex fala muito sobre isso, né? O Alex Cabeção, o Alex que brilhou no Palmeiras, no Curitiba, no Fenerbahçe. Ele diz, né? Uma das grandes frustrações da minha vida é que o único time que eu de fato não dei certo foi no Flamengo. E aí ele é muito humilde, né? Ele diz que a culpa era dele, mas a gente sabe que a culpa era do Flamengo, que era uma zona absurda. E acho que o Flamengo se organizando, e aí tem a frase do Calil, né? O Calil lá em 2013, quando o Flamengo estava num processo de organização, ele Calil, que era presidente do Galo. O Alexandre Calil, que era na época presidente do Galo, falou... Não, já não é mais. Mas foi, não é mais. Foi durante 2 mandatos, se não me engano. Até no programa que o Ricardinho participava, né, no Fox Sport Rádio, ele disse, se organizar o Flamengo, o futebol brasileiro acaba. E aí, na época, ele dizia, essa diretoria parece que está organizando o Flamengo. E acho que isso tem efeitos fora do campo e tem efeitos dentro do campo também, né? Acho que essa sensação de, tá bom, o jogador chegou, não deu certo agora. Hoje o gol do título é do Samuel Lino, né? Que chegou, deu muito certo no começo, depois começou a jogar muito mal. E o Felipe Luiz trabalhando do jeito, ouvindo o torcedor reclamar, ouvindo gente da imprensa reclamar, apostando certo. E ele fazendo... E acho que o Samuel Lino fez um primeiro tempo muito bom na final da Libertadores. Hoje fez um primeiro tempo muito bom. E calhou que ele fez o gol gol do título. Acho que isso é o círculo virtuoso do Flamengo. E acho que falei isso no sábado e repito.
o Felipe Luiz é o técnico da estabilidade do Flamengo. O Felipe Luiz é o técnico que dá ao Flamengo a condição de não ser aquela montanha-russa, de não ser aquela coisa sempre à flor da pele. Acho que o Felipe Luiz é um cara que pode trazer a coisa mais para o racional, para a racionalidade, para a estabilidade. Acho que não sei o que o Flamengo vai fazer na temporada de 2026, mas não tem motivo para você questionar o Felipe Luiz. Então, assim, acho que isso é um momento de uma estabilidade no Flamengo. Vale lembrar, o Felipe é o primeiro técnico do Flamengo que começa e termina o ano desde o Luxemburgo em 2011. Cara, e mesmo assim, Atenção. o Flamengo ganhou muito. Eu vou repetir. Mesmo trocando o treineiro. Eu vou repetir. Ué, pra você isso é bom. É o primeiro treinador que começa e termina o ano no Flamengo desde o Vanderlei Luxemburgo em 2011. 2011 para cá são Algumas 14 anos. Não por culpa do Flamengo, né? Jorge Jesus, por exemplo, saiu por vontade própria. Tudo bem. Pra... Mas mesmo assim, né? Ele entrou no meio e saiu no meio. Então, assim, é muita coisa. Tem gente, a gente deve ter gente aqui na nossa audiência de 14 anos, que é exatamente o tempo em que o Flamengo não tinha um treinador que começava. Ganhou muita coisa, Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil que ninguém 2013, imaginava. Ganhou. Ganhou o Mundial. Ganhou. E aí, a partir de 2019, ganhou. Eu acho que tem uma. Sim, cheio de dinheiro, né, querido? Aí fica eu acho que tem uma melhor. soma a isso que o Vitor Sérgio falou, que obviamente o Flamengo tem muito dinheiro para contratar, para ter à disposição. Mas é uma temporada difícil, cara. Se você colocar no papel, principalmente no âmbito físico, né? O Flamengo foi jogar Mundial. O Flamengo começa... O Flamengo não teve férias esse ano. O Flamengo não teve férias. Vai emendar uma temporada na outra. Você começa lá no início do ano, já batendo final contra o Botafogo, lá em Belém, lembra? O jogo. Então, assim, é uma temporada que o Palmeiras faz uma campanha. Não vai ter férias, né? Não teve e não vai. Não, teve, do ano passado. Ah, sim, do ano passado. Vai não ter teve férias. no meio do ano, né? Porque alguns times tiveram uma intertemporada ali no meio do caminho. Sim, perfeito, que normalmente não acontece. O Flamengo tem uma temporada difícil pro Flamengo de maneira geral, assim, de lidar. Tem um Palmeiras que faz uma campanha em pontuação muito forte também. Você tem adversários com muito dinheiro, o Ricardinho lembrou aqui também. Então, assim, não é uma temporada fácil. É uma temporada tensa. Verdade é o seguinte, até o jogo com São Paulo na Vila tem o quê? Você me ajuda aí, você tava nesse jogo. Tem duas semanas? Tem 2 semanas? 3 semanas, acho. 3 semanas. O Flamengo empata aquele jogo, cai o mundo. É isso. Cai o mundo. Tem gente que vem e fala, acabou o campeonato. Parabéns, Palmeiras. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2025. E o Felipe lá, calma, gente. Acredita no trabalho, acredita no processo. Vamos seguir. Os caras podem escorregar também. Escorregaram e o Flamengo papou.